Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Binge Portugal, o podcast de streaming em português. Eu sou o Abel Oliveira e hoje comigo tenho o meu compincha de podcast, Lucas Moreira e Silva. Olá a todos. Olá. No episódio desta semana iremos falar do mais recente filme Netflix, Marriage Story, que é um filme do realizador Noah Baumbach e é protagonizado pelo Adam Driver e a Scarlett Johansson. E depois tem uma série de atores também, como o Alan Alda, o Ray Liotta, aquela advogada... A Laura Dern, pronto, entre outros. Tem um elenco de luxo. Lucas, que se trata o Marriage Story? O Marriage Story, eu sinto que o título é um pouco enganador, porque eu acho que é mais Separation Story. Não é nem separação, porque quando começa eles já estão separados, é mais The Divorce Story do que qualquer outra coisa. Não sei se acho que vamos discordar logo. Não, porque eu não acho que o filme mostre toda o marriage, né? Não, mostra uma parte nem final. Todo, nem nada, não mostra nada do casamento. Uma parte, né? Sim. Né? Sim. E isso é sobre a separação de um casal. Sim, é um divórcio. É um divórcio de um casal que tem um filho e que passam, pronto, é um bocado por aí. Antes disso, este filme é realizado, como eu disse há pouco, pelo Noah Baumbach, acho que é assim que se diz. Tu o que é que achas do gajo? Normalmente costumas ver os filmes dele, gostas dos filmes? Sim, eu curto muito os filmes dele. Acho que o gajo é um grande realizador e também acho que ele escreve também os filmes, né? Sim, ele para além de realizar também escreve. Tipo, gosto muito dele, mas eu acho que já tipo, revelando o que eu achei do filme, eu acho que esse cara provavelmente é meu preferido dele, porque eu acho que aqui ele tá... Top of the game, né? Mas sim, ele tem muitos filmes bons. Sim, eu sinceramente eu acho que é um dos meus realizadores favoritos da atualidade, porque tem uma série de filmes que eu gosto mesmo muito, que é um deles é o anterior, também foi um filme Netflix, que é o The Marriage Story, que é com o Ben Stiller, o Adam Sandler. Tem os dois, são irmãos e isso tudo. É um filme muito, muito fixe, que é uma relação entre irmãos e pais e filhos, e etc. Depois tem outro filme que eu também gosto muito, que é um dos primeiros dele, que é o The Squid and the Whale, que em português é Lula e a Baleia, que é com o Jesse Eisenberg e o Jeff Daniels, entre outros atores. Também se trata de um divórcio, mas é feito de forma diferente. Depois tem o Frances Ha. É mais pela visão dos filhos, né? Depois tem o Frances Ha também, que é um filme que eu vi esta semana, que eu nunca tinha visto, em antecipação ao Marriage Story, vi. E é um realizador que foca muito em temas, não sei se chamar temas reais é a melhor forma, mas são histórias... Lá está, parecem pessoas de verdade, não é? E aliás, eu acho que ele inspira-se muito pelos vistos na sua própria experiência pessoal, por isso é que se calhar também consegue escrever de forma tão real, e personagens que são um espelho, ou pelo menos têm algumas características ou passam por algumas coisas que nós nos acabamos por identificar, seja com o que for. Mas pronto. Se calhar devemos talvez mencionar que hoje saíram a lista dos indicados aos Globos. Os Globos de Ouro, e que esse filme está em muitos... indicado a muitas coisas, né? Tá como os dois principais, os dois atores estão... Sim, está o filme, está o argumento, está a banda sonora também. Etc. Pronto, vale qual, não é? São os Globos de Ouro e são prémios, na minha opinião vale pouco, mas pronto, estão lá. Lucas. Sim. Vamos lá a isto. O que é que achaste do Marriage Story? Como eu falei, o filme é do caralho, tipo, tá muito bem feito, tipo, o argumento tá muito bem construído e tá super bem realizado, tipo,
Eu imagino que isso deve ter dado o gajo deve ter pensado muito nesse filme todo, porque tem tantos detalhes, é tão rico assim, em coisas pequenas dentro dele. E a atuação dos dois também tá, tipo, um espetáculo. Sim. Tá mesmo, tipo... É um dos pontos altos do filme, é a atuação. E outra coisa que eu curti muito foi a banda sonora, por acaso, que foi indicada ao Globo de Ouro, que é do Randy Newman, que é um grande compositor. Ele é muito conhecido pela banda sonora do Toy Story, né? Sim, e eu acho que a música tem um bom, grande papel aqui. Eu já também. tinha gostado muito da banda sonora dele, pronto, adianto-me a dizer também que gostei muito da banda sonora. Gostei muito da banda sonora dele, que ele também fez do último filme do Noah Baumbach, o Merits. Também é dele? Também é dele, e não é assim tão diferente. E casa muito bem os sons dele com o visual do... Sim. Exato. Há ali um mood, não é? O mood dos filmes dele que acaba por ser muito parecido, lá está, em todos os filmes. Cola bem com essa banda sonora. Mas sim, estavas a dizer antes de eu te interromper. Não, então, é sobre essa separação deles, e eu acho fixe como o filme a abertura do filme, em que eles estão os dois a descrever as coisas positivas um do outro, e dali já corta abrupto pra eles numa sala com como é que se diz? Tipo uma conselheiro. Um terapeuta de casais. E já é uma mudança abrupta, porque eles notam que aquilo já tá no final e eles já não suportam mais um ao outro. Exato. Se bem que aqueles textos que eles escrevem, atenção, isto não são spoilers, são os primeiros 3 minutos do filme. Aliás, é os trailers, isto está no trailer. Este filme, eles lançaram 2 teaser trailers, há um trailer normal, não é? Mas lançaram 2 teaser trailers em que é um do ponto de vista dela e outro do ponto de vista dele. E é assim que começa o filme. E o que estavas a dizer há aquele corte bruto, mas aquele texto é escrito já quando eles já estão a contar separar-se. Sim. Para não estar a falar só de coisa positiva, a única coisa que eu achei numa altura, tinha dito antes, também estava preocupado que o filme fosse se focar demasiado no processo de separação. Eu pensei que vai ser um filme só de tribunal e eles a discutir. Eu curti muito que essa parte ocupa boa parte do filme, mas ela termina e depois ainda tem história para contar, tipo, né? Ainda tem mais coisas depois. E a única coisa que eu achei, eu não sei, eu senti um pouco que o filme tornou a Scarlett Johansson um pouco mais vilã do que o Adam Driver. Eu tava à espera de ter uma coisa bem equilibrada. Não sei, eu senti ela mais assim... Tipo, eu fiquei muito fugido com ela quando ela contrata aquela advogada, tipo... Nota-se que aquela advogada vai... Né? Nós precisamos falar mais em spoilers sobre isso. Mas, não, é um spoiler, né? Sim. Né? Não, mas falar em spoilers, porque é que eu acho que ela fez aquilo? Assim, eu por acaso é um dos pontos positivos que eu tenho em relação ao filme. E aqui, pronto, posso passar a dizer o que é que achei. Um dos pontos positivos que eu vou começar por dizer que, infelizmente, para o debate, mas isto assim, eu vi o filme há pouco mais de 24 horas, ainda está muito fresco, mas eu não estou a conseguir encontrar um ponto negativo nesta merda deste filme. E por isso é que eu espero que me ajudes nisto, porque não é bom gostarmos a 100% de um filme. Pois, também vai ser um podcast horrível nós aqui falando uma ficha de filme. Exato. Mas, vamos lá ver. É um filme que me bateu para caralho. Aliás, como já não bateu um filme há muito tempo. Porque, assim, o cinema, vamos lá ver, nós falamos muitas vezes aqui de filmes e de séries, que é uma coisa que nos apaixona e que gostamos muito, muitas vezes porque nos entretém, não é? Por entretenimento, filmes da Marvel, etc. Mas depois há outro tipo de filmes, e quando falo em cinema, também é aplicado a qualquer arte.
em que nós criamos uma ligação muito forte com a história, com os personagens e com aquilo que eles estão a viver. E eu, por muito recentemente estar a passar por um processo ligeiramente parecido, por isso é que este filme bateu-me para caralho. Eu acredito que este filme bata na mesma para qualquer pessoa que não tenha passado por isto recentemente, ou que se calhar que nunca se separou da pessoa com quem estava. Mas isto para dizer o quê? O facto de eu me identificar muito com a história fez com que tivesse um impacto muito maior que o que era, se calhar, normal. Mas quer dizer, os filmes é isso, é o que eu estava a dizer, é nós identificarmos com os personagens. Às vezes é uma questão de pura empatia, que é eu ponho no lugar deles e tento imaginar o que é estar na pele daquela personagem. Outras vezes é mais fácil tu pôr-te no lugar daquela personagem porque já tiveste uma situação semelhante. Eu achei o filme, como é que eu posso dizer? Não é... O filme, como tem algumas coisas de humor... Não, o filme não é pesado. Não é nada. Uma tonelada de pesado. Não, tem momentos muito pesados, né? Tem... Mas eu não digo pesado. Mas o tom do filme, até mesmo pela música, como eu tava falando, e visualmente, eu não acho que ele seja um tijolo, assim, de e tem pesado. alguns pontos de humor. Sim, porque, aliás, eu escrevi aqui nas minhas notas que é um filme que faz chorar, mas não é um sad porn, não é? Não é aquela coisa triste, não é? Super drama. Pá, é triste o que está a acontecer com eles, é heartbreaking, não é? Lá está, uma pessoa identifica-se com aquilo e pronto, e quase sofre por eles também, não é? E é... Eu chorei várias vezes a ver a merda deste filme, inclusive, pronto, mais lá para o final, há 3 ou 4 cenas mais intensas, eu lembro-me de duas mais à frente. Eu senti muito na parte final, assim. Sim. O resto não me causou essa sensação, me causou mais... tipo, a confusão, tipo, a cena deles a discutirem, sabe? Isso não são coisas que eu achei triste, são coisas que eu achei, assim, complexas, sabe? Que eu achei interessante de ver os pontos de vista dos dois e tudo mais. Opa, mas... Tem momentos tristes, sim. Tipo, logo no início, a cena em que ela tá a falar com ele, ela se vira de costas e começa a chorar. Tipo, porque... Ele capta muito bem esses pormenores. Né? Aliás, essa cena na banda sonora, essa música dessa cena chama-se The Last Review ou The Last Critic, porque ele dá-lhe notas, não é? Sobre a performance dela, e ela pronto diz lá e não sei o quê, e ela até diz, senti que estavas a forçar muito a emoção, e ela, mas isso sabes que eu não consigo chorar em palco. E ele, pronto, mas estas minhas notas, obrigado por maturares, foi assim uma merda do género, e ela vira-se costas e começa a chorar como um caraças, não é? Mas a única coisa negativa que eu teria, não é bem negativa, é isso que eu falei, eu senti por boa parte do filme que ele era o herói e ela era o vilão. Pois, eu achava contigo, que a coisa ia ser mais equilibrada, não que seja um problema, depois a coisa não é tão assim. Mas numa boa parte inicial... Não, porque tipo... por exemplo, quando ela decide que vai... Porque, não sei se só... Não vou falar nada das últimas partes. Tipo, acho que não é só eu... Mas acho que muita gente que assistiu o filme fica na torcida, no fundo, que aquele casal talvez... Tu quer ver eles bem, tu quer ver que eles fiquem juntos. Sim. E por isso que eu digo que ela talvez fique a vilã, porque ela é a pessoa que está atrás da separação. Por exemplo, nessa cena inicial, ele está disposto a ler a carta que eu leio, eu gostei da minha. E ela rejeita e diz, olha, vocês mas eles não estão... Mas a carta... E ela pega e vai embora. Mas a carta não é feita para eles reconciliarem, aliás. Eu sei. Não há nenhum ponto do filme, das 2 horas e 15 minutos do filme, em que é sequer posta em causa eles reatarem. Eu achei isso interessante no filme. Não há isso. Há a cena de... não,
estamos separados, mas temos que morar todos na mesma cidade por causa do miúdo. É só isso que se trata. Eles nunca tentam reatar. E por isso é que eu nunca tive muito essa esperança de eles vão voltar a ficar os dois juntos, mas sim a esperança de vão se entender, porque isto... Mas assim, a personagem dela, eu sinto que é ela que está a pedir o divórcio, não ele. Isso mas isso é explicado no filme, por isso é que eu queria... Então vamos para os spoilers. Não, mas antes de fechar, pronto. Não, só ia dizer isso, principalmente pela cena inicial, de que ele está disposto a colaborar, a fazer aquilo, mesmo que seja a separação, mas ele está disposto de uma maneira mais calma, e ela tá fodida e não quer... Eu não vou ler essa cara. Tipo, ela já fica assim... Ela já fica com uma atitude negativa. E depois, quando vai dar a carta de divórcio, é aquela cena em que, tipo, ele chega na casa dela e todo mundo gosta do gajo. E o gajo acabou de ganhar um prêmio e tá tudo bem. E ela vai ser a pessoa que vai estragar tudo ali com aquela carta, né? Sim, mas tu notas... E fora o fato dela ter ido num advogado, que eu acho... Foi tão estúpido aquilo. Eu não concordo, mas já lá vamos. Tá. Mas pronto, para fechar aqui a parte mais geral, opá, eu acho que este filme é... Essas minhas críticas se revelam também. A minha crítica... a atitude dela, entende? Certo. A minha raiva ao universo feminino. Exato. Sim. Assim como tu reflete a tua experiência, pra mim tipo, ela destruiu a vida desse gajo, ela é a vilã da história. Achas que foi isso? Não, tava tudo bem o casamento, o tava gajo... ótimo, não era? Tava tudo bem, não havia razão nenhuma. Certo. E ela foi estragou. Pois. Não é bem assim. Mas é assim, eu acho que este filme é importante. Eu tenho sempre dificuldades em falar na importância, porque a importância dos filmes acaba por ser sempre muito relativa, não é? Sim. Mas lá está, eu vou tentar não ser muito corny, nem muito lamechas neste episódio, mas é um bocado inevitável, pelo menos para mim. Mas acaba por ser importante para as pessoas porem depois em causa, ou melhor, não é pôr em causa, estupidez, mas questionarem muitas coisas que estão a fazer nas suas relações, e não tem necessariamente a ver com relações amorosas, relações com os pais, com os filhos. Sim, mas eu sinto que tipo, se não fosse aquilo... Tipo, são coisas inevitáveis, sabe? Não tens como ter o controle 100%. Não, eu sei que são coisas inevitáveis, mas... Se não fosse aquilo ia ser outra coisa. Eu sei, mas há uma discussão... Tu tem que deixar a vida andar, sabe? Sim, claro, eu sei. Não pode tentar controlar. Calma. Não sei se é bem assim, porque, eu dou-te o exemplo. Há uma cena lá mais para a frente, que é uma grande discussão, e isto não é um spoiler, porque trata-se de um filme sobre um divórcio, é normal que vai haver discussões. Mas pronto, nós sabemos qual é essa cena e quem viu já o filme também sabe perfeitamente qual é a maior cena de discussão deste filme, em que provavelmente era uma conversa que eles podiam ter tido uns anos antes, percebe? Eu não digo uns anos, mas muito antes, porque se eles tivessem tido essa conversa, possivelmente... o que me leva a querer aqui não foi o problema desta relação, não foi só falta de comunicação, mas também foi um bocado isso. Mas é que eu sinto que o filme começa já houve muita discussão que nós não vimos, sabe? Aquilo já, nós já, sabe, muita coisa, nós não estamos na fase final, nós estamos já tá morta a relação, sabe? Houve todas essas discussões. Eu acho que essa discussão que tu estás a falar, ela é mais agravada pelo processo todo do divórcio. Claro. Que se torna uma coisa extremamente estressante. Sim. Eu percebo isso, mas lá está. Mas pronto, pode ajudar às pessoas que estão a ouvir o podcast. Não há salvação. Não há esperança. Os nossos dois ouvintes. Quando vejam este filme com os vossos cônjuges, deem-lhes a mão e no final tenham uma conversa, façam uma review à vossa relação, a ver se está tudo bem, porque eu acredito que as coisas resolvem-se até não se resolverem. Provavelmente aqui poderia não se resolver nunca,
que é provável, não vou dizer que não, mas às vezes há coisas que sobem. E acho que, pronto, é um filme que mete muito em causa também essa cena de tipo às vezes de uma pessoa pôr a relação ou pôr o nós acima do eu. Fala disso também, fala do conceito de casa também, do lar, não digo casa, mas casa, não estou a dizer casa, mas neste caso cidade, porque ela sempre quis voltar para a cidade onde nasceu e está a família dela, que é Los Angeles. Ele sempre quis ficar em Nova York. Também fala muito sobre isso. Opa, já aqui falaste, mas eu também tenho que falar que as interpretações deles são absolutamente extraordinárias. Para mim é o melhor papel dos dois. Yes. O Adam Driver, pá, o gajo é um ator do caralho. A Scarlett Johansson, claro que às vezes faz um outro filme assim mais leve e tal, e às vezes as pessoas podem descredibilizar um bocado o trabalho dela, porque ela também sempre foi vista um bocado como desculpem-me a falta, não tenho outra expressão, mas é a gaja boa, não é? E ela de facto para mim é das mulheres mais lindas deste mundo. Até eu achei interessante até a cena dela estar de cabelo curto nesse filme. Exatamente. Parece que é para minimizar pouco essa... E este foi o primeiro filme em que eu estava a ver a Scarlett Johansson. Eu não vi aquele filme Under the Skin, eu não vi esse filme. Mas este foi o primeiro filme que eu vi da Scarlett Johansson. Sim. Não é por isso que eu ia ver o filme. É o primeiro filme em que eu vejo. Ok, eu sei que estou a ver a Scarlett Johansson, mas lá está, uma pessoa não olha para dizer, epá, gaja linda, e não sei. Ok, claro, ela é bonita, não deixa de ser, não é? Como é óbvio. Mas não sei, perde-se naquela. Pá, na interpretação dela. E está de facto muito bem. E depois tem pequenos papéis que eu gostei muito, principalmente do Alan Alda, que é um ator velhinho que está muito fixe, e do Ray Liotta, pá. Ray Liotta. Quando eu vi o Ray Liotta, eu lembrei, você lembra quando faziam filmes de gangster bons? Sim. Sabe? Você lembra do Goodfellas? Sim, isto é um callback ao último episódio. Sim, não, o Ray Liotta, tá há lá uma frase, porque isto está interessante, porque há ali uma altura em que a Scarlett Johansson, a Nicole, vai à advogada dela e ela, que é a Laura Dern, que a trata quase como uma mãe, não é? Senta-se lá no sofá, dá-lhe chazinho. Eu senti outra coisa, eu senti muito ela... assim, isso foi eu criando todo um universo para personagem, mas eu senti tipo uma mulher que teve ela própria uma experiência de merda, ela própria teve um divórcio mal, e agora ela quer apoiar porque ela quer destruir a vida daquele gajo. Eu não vejo por aí, mas lá está. As tuas lentes não, podem estar... me parece mais uma pessoa que ou pelo lado profissional, do tipo, não me parece por ser mãe, por motivos bons. Não. Me parece por motivos tipo, eu sou uma advogada e eu quero isso e vou... Sim, sem dúvida que ela é advogada e quer ganhar o caso, e provavelmente não é o primeiro caso de divórcio que ela tem nas mãos. Que ela diz, não, nós vamos pegar leve, ela não pega nada leve. Eu sei, não, mas é a questão da... Não, claro, eu não estou a dizer que a atitude dela é de mãe para a Scarlett Johansson, porque não é, porque a Scarlett Johansson a Nicole tem uma mãe... Mas aquela conversa me pareceu muito... um pouco falso. Do tipo, tu gostaste desses chocolates? Eu vou te mandar os chocolates pra tua casa também, sabe? Um bocado assim, muito... Talvez, mas... No fundo, tô me cagando pra aquela pessoa. Só tô a fazer um papel aqui pra conseguir o cliente. É possível, eu não estou a dizer que não, mas... Seja como for, mesmo que seja falso, mas a atitude dela acaba por ser maternal, mesmo que seja falsa, ok? Enquanto que, lá está, dá a ideia que ela foi para uma advogada em que a tratou quase de forma maternal, e ele vai ao Ray Liotta, que é quase o pai, não é? O pai tipo, foda-se, nós não podemos ir... Há lá uma frase que eles dizem que é:
se nós vamos do ponto de vista razoável, se nós começarmos do ponto de vista razoável, eles começam do ponto de vista louco, nós no acordo vamos entre o razoável e o louco. E o outro diz, e o meio louco é louco na mesma. Opa, a cena pragmática deles está muito interessante, e eles depois dizem logo que vai contratar um detetive privado, e o Adam Driver até fica, epá, é necessário tanto. Não, ali é mesmo sem sentimento. Sem humanidade nenhuma, que depois contrasta com o personagem do Alan Alda, que é mais, se calhar, o abuzinho, o avô, não é? Que ele até diz, eu gosto de tratar os meus clientes como pessoas, e o gajo diz, olha, ainda bem, como quem diz, foda-se, é normal, é suposto, não é normal, é o suposto. Mas, acho que as interpretações deles estão... Por mim, não sei se tem mais alguma coisa a dizer. Estão impecáveis. Estava aqui a ver as minhas notas se sabia mais alguma coisa para dizer. E lá está, tinha aqui uma coisa que depois já podemos ir para spoilers de seguida, que podemos discutir isso, que é um dos pontos negativos, um dos pontos positivos que eu tenho, que eu gostei muito deste filme foi... acho que não vi ali, nenhum deles é vilão. Eles não tornam uma pessoa boa e uma pessoa má. Simplesmente são pessoas que claramente gostam muito uma da outra, mas por circunstâncias da vida... Acho que o vilão é o miúdo é chato. Exato, o vilão é o filho. Sim, porque o filho não existisse, isto iria ser muito mais fácil. Exato. Não, mas isto claramente é um filme sobre pessoas que gostam muito uma da outra, mas que a certa altura não dá. E é a forma de lidar com isso a seguir, de tomar essa decisão. E nesse aspecto, lá está, por isso é que eu não acho que nenhum deles é vilão, porque vai jogando com as cartas, cada um joga com aquilo, com as cartas que tem, dando o seu melhor. E depois podemos ir para os spoilers para depois justificar-te porque é que eu não acho. Eu não concordo contigo. Mas pronto, antes dos spoilers, Lucas, eu acho que não vale a pena estarmos com estas tangas. Os dois aconselhamos o filme. Na minha opinião, é um filme perfeito, meu. Eu sei que... Ao invés de te ver o Irishman, tu vê 2 vezes esse filme. Sim. Não vejo 2 vezes, porque senão é lenços de papel, vai muita coisa para suar o nariz. Mas é um dos meus filmes preferidos desse ano. Certo. Sem dúvida. Sim, para mim está... Claro que depois, por isso é que eu não concordo muito com tops isso, porque é muito difícil comparar, mas a par da minha preferência de filmes está entre este e o Parasitas, provavelmente, porque, mas este ainda assim tocou muito mais, mas isso tem a ver com a experiência do filme. Mais vale, eu porque acho. Eu nunca invadi a casa de ninguém, nem por isso, como acontece nos Parasitas. Mas é o teu top pessoal, por isso tu pode... Claro. As tuas razões são... Sim. Eu por acaso tenho muita curiosidade para ver este filme daqui a 1 ano ou 2, para tentar... ver este filme com outra distância emocional, mas está um filme do caralho e vejam mal possam. Vamos então aqui à nossa parte dos spoilers. Ok, estamos aqui nos nossos spoilers. Então eu vou-te dizer porque é que eu acho que o filme não faz da Nicole uma vilã. Porque eu acho que a Nicole, a certa altura, entra em modo defesa. Porque se tu e não é preciso andar muito para a frente no filme, ela quando está com a advogada e a advogada pede-lhe para ela contar a história, e tens aquele monólogo, ainda é um bocado grande, dela ela explicar o que aconteceu, nota-se que, lá está, ela a certa altura... ficou a viver para aquela relação e provavelmente deixou de se valorizar ou o que seja, e ele decidia tudo pelo casal, ele tomava essas decisões, e como ela provavelmente ela o que pode ter pensado foi, eu se vou aqui negociar eu com ele, ele vai-me influenciar. Eu não digo que o gajo vá tipo manipulá-la, porque não acredito que faça isso de forma propositada, porque ele também não me pareceu ser uma pessoa. Aliás, eu não acho que nenhum deles é uma pessoa, simplesmente tem as suas características e que a certa altura não coincidiram, não foram mais conciliáveis.
E ela diz que ele decidia tudo, ela provavelmente tinha receio de... Pelo menos é isso que eu vejo, é assim que eu vejo as coisas. Ela tinha receio dele a influenciar de alguma forma, ou dela ceder novamente, porque ela, pelo que dá a entender durante o filme, é que ela a certa altura cedia mais que ele, porque ele era... Depois isto era simbolizado porque ele era o encenador, era ela a atriz, havia-se muito essa cena, e lá está, dele lhe dar notas, dela mal acabam a relação, ela muda o corte de cabelo, e ele diz, preferia mais longo, não sei o que mais, e ela até ficou um bocado até atrapalhada com isso, percebes? E eu acho que o ela ir advogado... Mas assim, eu me senti frustrado por ele não chegar pra ela. Eu entendo ela ir no advogado até, mas depois o que aquilo cria, a cena toda, todo o procedimento do divórcio é tão... É destruído. É tão destruidor, e principalmente financeiramente, tipo, que eu fiquei frustrado por ele não chegar, tipo, se eu fosse ele, eu me sentindo na pele dele, eu chegava, tipo, eu puxava ela de lado e dizia, vamos resolver isso sem um advogado, tipo... Porque eu vou ficar completamente pobre e não é vantajoso pra ti que eu fique pobre, porque eu também tenho que ajudar o nosso filho. Então, vamos, tipo, parar com isso o mais rápido. Vamos sentar e a gente consegue, civilizadamente, chegar a uma conclusão. Nós nos conhecemos durante todos esses anos, por mais que haja ódio, nós conseguimos chegar lá sem perder. Ódio. Porque todas as coisas que ele... Não, eu digo... há sentimentos, claro. Mas eu digo, porque quando eu vejo todas as coisas que ele começa a fazer, tipo, ele tá disposto a alugar uma casa lá e fazer as viagens no fim de semana. Eu fiquei pensando, como é que esse gajo não chega pra ela e diz, vamos acabar com isso? Vamos chegar a um acordo, assina alguma coisa. No início ele disse isso. Ele disse porque ela, e aí nesse sentido que eu fiquei um pouco revoltado com ela, porque ela põe ele... no meio dessa coisa horrível que é um processo não só financeiramente, mas também faz os dois se detestarem mais, e além, né, que a justiça tá do lado da mulher nesse caso, e ele ainda é obrigado a pagar 30% da advogada dela que tá fudendo ele, sabe? É uma coisa tão mal pra ele, que eu não só fiquei assim um pouco fugido com ela, como eu também fiquei frustrado por ele não chegar lá e se pôr à frente e dizer, eu quero... Porque eu faria isso, eu não iria tão longe naquilo. Menos eu. Mas é que sou eu. Tu não irias ter escolha, porque se ela dissesse que queria que o advogado só tinhas era que ir e mais nada. Porque a partir do momento em que ela te manda a partir do momento em que ela te... Ele foi para os advogados porque foi obrigado. Sim, mas se ela retirasse o caso... Tu aqui não tens que merecer... Não, sim, mas se ela... permitir nada. Não, mas se tu conseguisse conversar com ela... Claro. E eu acho que era possível, porque eles ainda tinham diálogos. Mas ele tentou isso no início, ele disse, tinhas dito que não íamos com advogados para a frente e não sei o que. Sim, quando ela fala para ele que tem uma hora mais à frente em que ela diz que, calhar, nós devíamos... quando começa a discussão, mais à frente, né? Sim. Ela diz, calhar, nós devíamos tirar os advogados. Ele fica fugido, porque, tipo, olha tudo que tu me fez. Sim, o que ele diz podemos ter falado mais cedo. E é por essas coisas que eu fiquei com muita raiva da personagem dela. Eu não fiquei porque por um lado eu percebi isto foi um género de grito do Ipiranga dela, percebes? O grito de revolta, porque depois a certa altura tu vês que ela foi ela que depois foi lá para uma festa qualquer e esteve lá com gajos e tudo. Tá bem, mas o filme demonstra muito mais o sofrimento dele, principalmente em relação à cena do filho, de que ele tá a perder o filho e ela vai ficar com o filho. Porque assim, o sistema beneficia a mulher. Né? O homem nessa situação é a vítima. Então ele pode perder o filho dele se ele não fazer aquelas coisas. Os advogados pedem milhões de cenas para ele. Né? E eu senti muito mais a cena dele estar a sofrer. Ela tá mais fodida com ele, sabe? E ela tá fazendo aquilo porque ela precisa fazer. Mas eu senti mais durante o filme muito mais pena dele do que é dela. Porque o filme tem um arco que é
E é isso que me dá a entender, que é, no início ela parece estar mais fodida do que ele, porque ele até está meio apático no início, está meio, ok, vamos nisto. E tu, à medida que o filme vai avançando, ela vai ficando melhor, porque vai finalmente estar em Los Angeles, está a ter a vida dela, a vida que ela queria, vai conseguindo reconstruir a vida dela, porque há aqui duas formas de lidar, eles tiveram duas formas de lidar, que foi, ela nota-se que ela quis avançar com a vida dela o mais rapidamente possível, e possivelmente esta cena de advogados iria, talvez sim ou talvez não, fazer as coisas de forma, não digo, pá, não é mais fácil, porque depois tiveram que andar a dizer os podres de um do outro, e aquilo a certa altura pode ter ficado um bocado sujo, embora eu acho que ainda assim não afetou assim tanto a relação deles, o que é fixe, não é? Uma pessoa fica contente, mas ela quis avançar com a vida dela o mais rapidamente possível, enquanto que ele ficou sempre ali a marinar. E ela tem um arco ascendente no filme, ele tem um arco descendente. Claro que depois as últimas cenas, pronto, ele já parece não estar assim tão mal quanto isso, mas claramente ela está melhor no final do filme do que ele. E no início eu acho que é ao contrário. Não, eu senti que a coisa ficou mais balanceada quando ele muda de advogado ali, e ele finalmente se impõe e vai contra ela, e daí ela, pela primeira vez, ela se sente, ops. Mas ó Lucas, mas tu não vês isso no filme, mas porque eles os dois disseram, esta dinâmica era exatamente ao contrário durante o casamento, ok? Mas tipo, o filme que nós vemos, ele é muito mais racional, e ele sempre trata ela assim com calma, e ela é muito mais estúpida com ele. Eu não concordo contigo. Não? Não, de todo. Eu não acho que ela... Eu acho que há aquela discussão grande, e há outras discussões, mas eu acho que ele sempre, aliás, como eu falei, aquela cena da abertura... Na discussão, claro que os dois disseram merdas fodidas um do outro, mas ele acaba-lhe a dizer, eu quero que tu queria que tu morresses. Sim. Claro que ele não acredita naquilo que está a dizer. Não eu sei, mas aquilo é o acúmulo de tudo que ela fez ele passar. Mas sim. Pois, não concordo. Nesse procedimento... Ainda bem que está a acontecer. Íamos os dois fazer festinhas nesse procedimento de divórcio. Sim, mas há todo um ela contexto. Que impôs há todo um contexto, ok? Não, sim, eu sei. Ela impôs o divórcio, ela quis o divórcio porque tinha uma razão para querer o divórcio, okay? Mas assim, tudo que eu estou a falar, ainda assim é positivo ao filme. Claro. Eu estou mais a falar da temática. Eu sou que nem aquela pessoa que tipo vê o ator na rua e confunde, acha que ele é o personagem, sabe? Certo. Eu estou a entrar mesmo na história. Não, o filme tá, o filme é impecável. Claro. Não, e é fixe ter essas discussões, porque se o filme fosse uma merda nós não estávamos a ter. Eu só acho que eu consigo empatizar com os dois personagens. Nem é mais com ela, sinceramente, porque é mais com ela do que tenho uma pena do caralho do gajo. De facto, o gajo, ele perdeu ele ia para a Broadway com a peça dele e depois acaba por não ir. E depois o puto fala aquelas coisas para ele. Eu gosto mais de morar aqui. Meus amigos aqui é muito melhor. Eu quero vestir com a roupa. Mas o puto está a ser sincero, não é? Não, ele está a ser sincero, mas eu digo, e essas coisas? E o gajo ao ouvir aquilo, eu me sinto muito mais pena do gajo. Eu sei, mas muito repara, mais. Os gajos tiveram aquele tempo todo em Nova Iorque e não tinham ido para Los Angeles mais cedo porque ele nunca quis. Que horrível isso. Não é horrível, mas agora, a partir do momento em que uma pessoa disse assim... Quando ela fala para ela, minha vida no inferno, eu disse, pô, tua vida no inferno. Não era, claro que aquilo é exagerado. Pois. Mas o contrário, porque a questão é esta, não é? Aquilo foi, pelo que dá a entender pelo filme, ok? E acho que isso é mais ou menos consensual no filme, que é, durante o casamento deles, havia uma pessoa em que as vontades eram mais... Sim, ela sentiu que ela desapareceu. Pronto. Não sei, e era não mais sei se aquela cena dele se vestir de homem invisível deve ter alguma... Claro. Mas, ou seja, tu tens uma pessoa em que sempre pôr-se debaixo da relação, lá está, a pôr a relação acima
do eu, enquanto que ele era o encenador genial que fazia as cenas, teve um caso extraconjugal, etc, etc, etc. Ela, pelo que parece, não digo pela primeira vez na relação, mas pela primeira vez na relação desde há muito tempo, que diz, pá, agora vou fazer as coisas à minha maneira, ou pá, ok, tu não queres ir para Los Angeles porque não gostas, mas eu quero, não é? E se o puto gosta mais aqui, o puto gosta mais aqui, porque tem a família, percebes? Porque ele teve a oportunidade, eles tiveram a oportunidade de ir para Los Angeles, ele não quis porque em Los Angeles não dá para andar, percebes? É que depois há essas nuancezinhas. Claramente ele não quis ir para Los Angeles antes por capricho também, e ela sempre cedeu a isso. Sim, porque ele está pensando só nele e não nos desejos dela. Exatamente, ou seja, e ela pela primeira vez, já depois do divórcio, diz, não, eu agora vou pôr os meus desejos à frente, vou priorizar. Por isso é que eu não a julgo pelo que ela faz aquilo como mecanismo de defesa, ela não faz aquilo para o foder, porque claro, ok, ela vai a advogado, mas ela própria diz a advogado, e eu acredito nela quando ela diz isso, assim, vamos, é para ir com calma, porque eu gosto dele, ele não é, a advogada até diz, ele é um asshole, e ela diz, não é, ele é boa pessoa, caralho, eu só quero é fazer as coisas como deve ser. Sim, mas depois ela vê que a advogada está tratando ele como um asshole e ela não faz nada para parar isso. Mas não havia nada para fazer. Ela ali não tem que fazer nada, porque ali está com a advogada, ela não vai. Ela pode cancelar tudo, ela pode mas demitir. Vai cancelar para quê? Porque então, ela está tratando ele como uma. Ela está. Como eu disse, nem que tipo, não haja mais nenhum sentimento. Mesmo que só vamos analisar aquilo por razões financeiras. Aquilo dá a cabo a vida do gajo. Eu até argumento que, se calhar, em muitos casos, o ter advogados a falarem com o outro, em vez de ser as próprias pessoas a falarem sobre isto, acaba por ser mais saudável. Porque tu, a certa altura, neste filme, tu notas que a trash talk é feita entre os advogados e propriamente do que entre eles os dois, tirando no final. Eu acho muito estranho, tipo, quando aparece os dois advogados a falarem tipo, os dois a falarem sobre uma vida que nem é deles. Eles estão a falar, mas ela fez tal coisa, daí o outro diz, mas ele, tipo, estão a narrar uma vida que não é deles, estão a narrar a vida de uma pessoa que, tipo, eles conhecem o que ouviram falar. Mas isso é como qualquer processo, quer divórcio, quer do que seja. O advogado está ali a falar tipo, eu ia achar muito estranho se alguém fosse agora, tipo, a falar a minha vida, entende? Só, né, a me representar. Eu sei, mas a questão aqui é... Aliás, ele quando queria falar com ela em relação ao processo, ela dizia, arranjam um advogado e eles que falam entre eles. E eu, de certa forma, até lá está, eu posso perceber que isso até seja mais saudável. Nós vamos os dois falar, se calhar, das logísticas com o puto e falar das coisas que temos que falar, mas como isto é um processo já tão doloroso, as cenas mais fodidas, eles os dois os advogados que falem entre eles. Eu até percebo isso, porque tu a certa altura no filme até notas isso, que é, eles quando falam os dois até estão mais ou menos normais. Não acho, porque eu acho que, concordo contigo que aqui não há vilão na verdade, que é tipo, ela tem as razões dela, ele tem as razões dele, mas assim, e quando se põe advogado, os advogados estão a tentar isso, estão a tentar foder o outro, estão a fazer que o outro seja o mal. E as coisas têm mais de duas dimensões, as coisas são mais complexas do que Lucas, isso. Mas sabe? É assim que a vida funciona, ok? Não, eu sei, mas... os advogados, assim... Há divórcio, tem que haver uma assinatura no divórcio, tem que haver um acordo. É porque ainda por cima, estamos aqui a falar de... claro que ele depois no final... Assim, só estou falando, eu preferia me sentar com a pessoa e dizer, me diz o que tu quer, eu te digo o que eu quero, se haver coisas que nós não concordamos, nós tentamos decidir... E assinamos o papel e é isso. Não vamos pôr nenhuma terceira pessoa no barulho. É um problema que é nosso. Sim, mas eu arrisco-me a dizer que a maior parte dos casos é isso que acontece. Porque as pessoas, quer dizer, as pessoas estão-se a divorciar porquê? Porque não conseguiram entrar num consenso, percebes? Ou seja, se a razão deles estarem a fazer isto é porque não conseguiram arranjar um acordo, percebes? É por aí. E as cenas que, mesmo ela lá quando está na festa a falar com ele, insulta ou não sei o que mais, lá está, eu claro que eu acabo por ter pena do gajo, não sei o quê, mas também é o que eu digo, eu percebo,
ela está é um género de revolta, porque eles casaram-se cedo, casaram-se muito novos. Ela a certa altura anulou-se para aquela relação e para ele e era, não digo maltratada, nem que havia violência psicológica, não me acredito que fosse esse o caso, mas era isso que acontecia na relação, não era? Ela basicamente, pronto, fazia-lhe as vontades, o que seja, e ela sempre a tentar, lá está, vamos uma vez, vamos para Los Angeles, nem que seja só durante um ano, tens a bolsa e estamos lá um bocado para eu também tentar, não sei o quê, e ele nunca quis, percebes? E ela de um momento para o outro diz, foda-se, fartei-me e agora vou eu, opá, e olha, e vamos resolver esta cena. Claro que depois há todo o processo doloroso porque há uma criança, não é? Porque eu acredito que se até não houvesse a criança seria um processo muito mais fácil, de certeza, não é? Há uma cena que é quando ela o chama porque o portão está variado ou ok, não sei o quê, e ela corta-lhe o cabelo e a seguir ele ajuda-lhe a fechar o portão. Essa cena está do caralho. Porque lá está, o que eu gosto deste filme, e falei há pouco, é... Essa cena eu só senti, assim como a outra cena em que aparece eles assinarem o divórcio e aparece tipo um fade dos dois, só senti que esses dois momentos podiam ter um pouquinho mais de tempinho pra respirar, sabe? Já corta e já vai pra outra coisa, sabe? Acho que são detalhes. Acho que podia ter... São cenas tão... bem feitos que eu acho que podia respirar um pouquinho mais. Sim. E depois, quer dizer... É que nem essa piada de espaços, que tem espaços que tem muitos espaços. Acho que é uma piada recorrente, fixe. Só que eu, na quarta vez, eu acho que é um pouco too much. Quando a gaja fala quando a que vai lá... A que vai ver assistente social, ela faz também a piada. Tipo, eu tava a torcer que ela não fizesse, porque eu pensei, tipo... Mas tem um ditado que diz comédia em três, né? E tipo, já fizeram essa piada. Não, mas eu não acho que seja forçado, e vou-te explicar porque. Eu vou-te explicar forçado porque é um argumento, claro, é um argumento, porque a certa altura estão a discutir cidades. Não, eu estou a falar que eu acho fixe a piada, só acho que ela foi repetida uma vez a mais. Ok, sim, eu percebo, mas a ideia, porque é para dar a ideia que vocês não se estão a separar por causa da diferença nas cidades. Sim. É uma questão muito mais profunda que isso, não é? Ou seja... Sim, é naquela coisa... Tu não querias ir para Los Angeles, não era só porque Los Angeles não consegue... Não dá para andar em Los Angeles, não é? Sim. Tu não querias ir para Los Angeles porque... de certa forma estavas bem com a companhia de teatro em Nova Iorque, sentias-te bem com isso porque eras um encenador e estavas a fazer as tuas peças e empowered, digamos assim, estavas numa zona confortável, e provavelmente também por causa daquele preconceito que há muito nos filmes dele também, que é a cena do artista snob, que e neste caso Nova Iorque acaba por ser uma cidade em que a arte, vou-lhe dizer, a arte mais artística está mais presente do que a arte de pipoca comercial de Los Angeles, não é? E essas eram as razões de ele não ir para Los Angeles, acho eu, não era por... Sim, ele se sentia um artista... Não era porque não conseguia andar por qualquer lado, não é? Sim. Ou seja, eu acho que acaba por ser por aí. Depois... assim, eu acho que este filme é um filme que está cheio de momentos muito bons. Para já o gajo escreve muito bem o guião, não é? Os diálogos são todos muito fixe. E depois tem momentos extraordinários, mas acho que culmina tudo quando é aquela... Lá está, há duas cenas mais emotivas, mas há aquela discussão deles os dois lá em casa dele, no apartamento lá dele de Los Angeles, que é, aquilo é fortíssimo, não é? Aquilo os dois vão... dá cabo de um gajo, não é? Aquela merda, porque eles tentam, lá está, entender-se, mas já é muito tarde.
E eu aí, ok, eu não discordo de ti quando dizes que eles podiam ser entendido antes. Eu acho que podiam. Mas eu também percebo o facto dela não querer tentar isso porque pronto, ela sempre o que ela achava era que se ia tentar entender-se com ele podia fraquejar e ia se foder por causa disso, percebes? Por isso é que eu acho que ela defendeu-se com essa cena. Em relação à conversa, pá, eu acho que aquilo, lá está, é fodido, porque tu estás a ver duas pessoas e tu já vais com 1h30 de filme, pá, aí na altura, pá, 1h40, em que tu vês duas pessoas que mesmo, pá, mesmo apesar de tudo, que gostam muito uma da outra e estão ali a shit talk, né, trash talk um ao outro, do pior que existe, não é? Tanto é que acaba com ele a dizer, eu só desejava que tu morresses, que não afetasse o nosso filho, mas que tu morresses, claramente. E ele não acredita naquilo que está a dizer, tanto é que mal acaba de dizer, pá, começa a chorar e manda-se ao chão, porque ele é um culminar, não é? Sim, ele queria era que o problema que todo morresse, né? Ele queria que aquilo acabasse. Sim, claro, sim, exatamente, e aquilo é que eles acabam por falar, pronto, de muitas merdas, e tu acabas também por perceber algumas coisas que aconteceram na relação deles com aquela discussão, mas claramente tu vias que aquilo era a dor toda que estava a sair e não era necessariamente a dor em relação àquela pessoa, lá está o que tu dizes, é a dor em relação à situação. Sim. E isso é que principalmente a mim me custou mais ver, que foi mesmo a frustração dos dois e ainda por cima não estarem a conseguir chegar a um acordo e quando se notas tipo, opá, se havia uma restinha de esperança de tentar nos entender e tu estás a ver que aquilo não está a dar em tempo real e estás a sofrer com isso e estás a tentar ao mesmo tempo e vês que não dá, pá, é toda ali uma cena, pá, das melhores cenas. E os gajos, acho que eles demoraram 2 dias a fazer aquela cena. Deve ter sido caça-tipo para caralho. Mas os atores ali, para já, estão no seu melhor, não é? Tu vês os olhos dele, que ele está mesmo... E eles dizem coisas ridículas, não é? Eles dizem estúpido. Ele, a certa altura, ele diz... que ela diz, tu pareces o teu pai. Ele, tu não me compares com o meu pai. Ele, eu não estou a dizer que és como o teu pai, estou a dizer que tens atitudes como o teu pai. E ele diz, tu és a tua mãe combinada com o teu pai e com o meu pai. E com o meu pai, né? Tu és o pior destas pessoas todas. Opa, percebes? E depois diz, eu sentia-me enojado quando me tocavas. Eles não queriam dizer aquilo não acontecia. Mesmo, ou seja, aquilo é tudo, é dor a sair, meu. E isso, eu acho que é a realidade da situação. Claramente o realizador já teve uma situação muito parecida, porque... acho que isto não dá para inventar. Tem pormenores que são muito... É por isso que, para mim, eu não consigo não ficar mais do lado do gato, porque eu sinto que ele é representado de uma forma muito mais sofrível, sabe? Mesmo a cena em que... Porque de ser assim, a dinâmica do casal, menos quando vai lá, ele tá na casa dela e ele vê aquela parede cheia de fotos com ele... E depois no final ele vê e ele já não tá mais nas fotos, tipo, sim. Sabe? Ele já não... Era a segunda casa dele que deixou de lhe pertencer. Claro, mas... Eu já tenho muitas dessas cenas tristes com ele, foi ela sabe? Que saiu, percebes? Por isso eu sei, mas o que eu estou a dizer, o filme não faz tantas dessas cenas tristes com ela, sabe? É ele que a gente vê, ele ali com o filho, ele levando o filho pro lado, porque ele só tem aquele tempo com o miúdo. Porque foi ele mais afetado com... Ainda assim, é ele mais afetado com o divórcio. Mas assim... Mas essa é a minha crítica. Eu acho que não é tão balanceado. Não, porque assim, eu não acho também que seria fixe ele estar agora depois a fazer 1 ou 2 cenas com ela para nós termos mais pena dela. O facto, eu tenho pena dos dois. Claro que tu quando eu acredito que quando há uma separação, as pessoas, não é, mudam de vida e isso tudo, e é capaz depois afetar mais uma pessoa que a outra. Ou depois depois essa dinâmica varia com o tempo, percebes? Mas aqui é simplesmente pelo fato de que as mulheres têm o privilégio nessa situação do divórcio. Nada disso. Sim, ok, podem ter. Eu não nego isso, mas eu não concordo que esta dinâmica está mais infligida no... favorece elas. Naquela cena em que ele percebe que ele tá correndo o risco de perder o filho dele,
Tipo, que ele vai mesmo abaixo. Que o gajo fala, porque se tu não desistir agora, eles podem fazer com que tu nem consiga ver. Tipo, o gajo vai mesmo abaixo, porque o sistema vai do lado dela. E como no início, quando a Laura Dern liga pra ele e diz: olha, se tu não responder isso em 24 horas, nós vamos mais atrás e tu vais ainda te prejudicar mais. Ou seja, é ele o gajo que tá a levar com o processo. Então, só pelo sistema judicial estar do lado dela, da mulher, ele por si só já põe ele num papel de sofredor, né? Ah pá, não, eu consigo perceber Ele isso. que pode perder o filho, não ela. Né? Não sei, Ele que tá correndo um risco aqui de perder, sabe? talvez. Não... Não é talvez, a lei funciona assim, as leis beneficiam a mulher. Né? De certa forma, talvez sim. A não ser que haja casos... Há outros casos, Lucas. Não é... Ok, eu acredito que a não ser que de forma geral seja isso. Que ela fosse mas mesmo não é alcoólatra e ao mesmo... Pois, sabe? não é sempre. Calma aí, também não é... Não, mas a claro preferência... que pode haver uma... Sim. A preferência no sistema padrão é de dar privilégio à mulher. Sim, claro. Mas os homens têm outros privilégios no sistema também, por isso não é por aí. Pronto, mas isso já seria outra discussão. Para fechar... Para fechar. Opa, não sei se queres dizer mais alguma cena. Não tens mais nota? Em relação ao filme. Opa, tinha uma pergunta para te fazer. Tu achas que o filme tem um final feliz? Sim. Acho que sim. Achas? Acho que sim. Acho que sim, porque eu acho que finalmente aquele pesadelo acabou. Pois. É tipo um final de um filme de terror, eu acho, sabe? Que já mataram o monstro, sabe? O monstro já... E eles... o monstro que nesse caso foi, eu acho, o divórcio, a separação. Sim. E... Sim, eu acho fenomenal ali a última partezinha dela amarrar os cadarços. Tá do caralho, tá uma cena do caralho, tá espetacular. Mas o que mais me bateu foi a carta. Exato. Sim, a carta é a cena mais emocionante do filme. É, quando ele diz que... Como é que é? Eu apaixonei-me por ele passado dois minutos e vou estar sempre apaixonada por ele, mesmo quando, apesar de a certa altura já não fazer sentido ou mesmo que já não faça sentido. Sim. Que é mesmo isso, que é, esta pessoa não vai ser sempre importante para mim, mesmo também por causa do filho e não só. Mas pronto, olha, é aceitar que a certa altura, mesmo gostando um do outro, os nossos interesses pessoais, e não digo só os interesses pessoais naquela de egoísmos, não, é porque uma pessoa precisa se sentir bem, para estar bem como casal, mas precisa se sentir bem ela própria. Ela não se estava a sentir bem na situação em que estavam os dois, e ele não se iria sentir bem se fossem os dois, ou seja, não era conciliável aquela relação. E isso é que é mais fodido no filme. Eu acho que a certa altura eles até, ou é ela que diz ou é ele que diz, tipo, era mais fácil odiar, não é? Porque se fosse isso, pronto, olha, o gajo é um filho da puta, ou ela é uma filha da puta, e olha, e vai lá e vamos para a guerra e dói na mesma, é fodido, mas pronto. Não, aqui nota-se claramente que, e tu notas quando na cena do tribunal em que o advogado estão a dizer merda um do outro, e eles estão os dois francamente incomodados, não só com o que é dito sobre eles, mas também o que está a ser dito ao outro. Sim. E isso é fodido, porque notas que, são pessoas que gostam uma da outra, mas simplesmente, pronto, a vida não deu. E essa cena final, quando ele está a ler a carta e ele depois desmancha-se a chorar e ela também está a ver, quer dizer, desafio uma pessoa com coração a ver aquilo e que não se emociona, não é? É possível que essas pessoas existam, mas lá está. Mas eu acho ainda essa é a parte mais emocionante, mas eu acho perfeita a cena dela amarrar o... Sim, claro. Dela não... Claro, sim. E dá-lhe e dá-lhe aquela tapadinha no pé para ele levantar, ou seja, aquilo ainda lá está. Sim. Não é?
Eu não sei, porque não parece que ele... Porque, entretanto, nessa cena, aquele é o Halloween também, por isso já passou um ano. Sim. Ela já tem um namorado e não sei o quê. Isso eu Pelos achei... vistos até... Acho que se dão um bocadinho... Que já se dão-se mais ou menos bem, pelos vistos. Ele e o outro? Sim, porque ele até disse, eu depois mando o artigo e isso tal. Isso é uma coisa que eu achei interessante. Mesmo a relação extraconjugal que ele teve, tipo, o filme toca nisso, mas não é isso a razão parece principal para não é. O gajo, tipo, andou com aquela outra, mas não é isso. Sim. Não é isso que ela acabou com ele, sabe? Isso só foi mais uma das merdas. Claro. Sim, porque é o que eu digo, a certa altura... E quando ela tá com o gajo, ela diz pro gajo só usar os dedos, eu achei fixe também, porque tipo, ela ainda não tá preparada para uma... Claro. Sabe? Por uma relação... E é assim, tu vais-me satisfazer a mim porque eu quero ser satisfeito, estou-me a cagar para ti, tu estás aí... Traz para ele, olha, o que vai acontecer é isso, só vais fazer isso... E de certa forma eu percebo, porque lá está, ela está... Porque, aliás, tu tens uma cena, logo, é quase nos inícios do filme, em que ele está lá na companhia de teatro, e que chega o balhote, vai ter com ele e diz assim, como é que ele se chama, o personagem? Charlie, tu agora o que tens de fazer é foder com o máximo de pessoas que te aparecer, homens e mulheres. Ou seja, é muito essa cena de pronto, para esquecer e para ultrapassar e que seja. Mas depois vem a rapariga e diz para ele estar com ela e ele diz não, eu não estou, tipo, também claro. Sim, porque depois cada um lida como consegue, percebes? Isso depois e a questão é essa, claro que uma pessoa parte um bocado em desvantagem para este processo de divórcio, mas depois também os problemas vão acontecendo também porque pronto, é a forma de nós lidarmos com as coisas e eles são seres humanos e erram como erraram no casamento, como erraram no casamento iam errar no divórcio, quer dizer, é mais que óbvio, não é? E eu acho impressionante, e falam muito quando estão a falar deste filme, que é um filme sobre um divórcio, mas acaba a ser sobre uma história de amor e sobre quando o amor não necessariamente acaba, mas quando o amor acaba, não chega, não é? Não é inconciliável e pode existir na mesma esse amor, mas de outra forma, pá, nem que seja de forma de amizade, e neste caso eles estão ligados pelo filho, não é? E ela diz também que quer continuarem a ser amigos e não sei o que, essas coisas todas. E é isso que custa mais no filme, lá está. Porque quando tu vês... Lá está, tu aquele filme que também trata de divórcio do Noah Baumbach, que é o The Squid and the Whale. Pá, há o divórcio dos pais, mas aquilo é claramente aquele divórcio normal. Sim, estou-me a cagar para ti, estás a cagar para mim e sim. Olha que se foda, não é? Sim, não é e mesmo com filhos, por isso eu acho que a cena mais... Que é mais profunda neste filme e acaba por dar uma riqueza ao filme que se vê pouco. Pai, nunca vi um filme a tratar disto. Eu acredito que existem, não estou a dizer que não existem, mas eu nunca vi um filme a tratar disto desta forma tão bom como este. Me lembra um pouco o Anyhow do Woody Allen. Sim. Me lembra um pouco. E aquele é mesmo desde que eles se conhecem até eles acabarem. É mesmo a relação inteira. E eu acho que esse gajo... Imagino que o Woody Allen seja uma referência para ele. É possível, aqui semelhanças de mood. Sim, opa, porque eu a certa altura eu não percebo até que ponto é que a relação deles de facto não era assim tão má quanto isso, e eles, como estão naquela situação fodida, acabam por exagerar os pontos negativos, não é? Eu fico a imaginar que o que nós não vimos foi uma coisa horrível, sabe? Nós é que já apanhamos ali com eles... Pois, que eles dizem que eles já não faziam amor há um ano, não é? E por quando isso é que aparece depois... no início eles a festejarem a
cena da peça. Então, tipo, ele sentado em lugar. Sim, mas e aí as pessoas estão a dizer, eles estavam tão bem, mas eu acho que isso não tem mais volta. E daí eles saem daquele lugar e pegam o metro e estão separados. E daí eles vão pra casa separados. E, tipo, nota-se que aquilo já... mas aquilo há meses aquilo já deu tudo que tinha que dar. Sim, claro. Mas o que também que se põe aqui em causa não é... Eu já sei que o final não deve ter sido um sonho, não é? Para chegarem à conclusão que tinha que haver um final, não era um sonho, mas eu não sei até que ponto é que a relação depois também foi assim tão má quanto às vezes pode ter parecido, e acho que a ideia também é ficar um bocado ambíguo. Claro que eles depois eles vão dizendo, porque lá está, porque ela diz, a minha vida em Brooklyn era um inferno, ele diz, não era nada, não digas isso porque não é verdade. Eu acredito nisso, que não era. Claro que lá está, tu estás naquela altura e que dizes coisas, estás a enfatizar, dar ênfase aos pontos negativos. E não, eu acho que é uma grande razão da parte dela é o que ela fala pra Laura Dern, que ela foi desaparecendo e daí surgiu aquela oportunidade que ela fez e ele tipo riu dela, né? Pois. Diz que ele tipo dela, aquilo ele deve ter depois mais o caso que ele teve, né? Foi por tipo isso, uma sequência. Percebes? Por isso é que o filme não mostra, né? A gente disto, assim. não é? Mas por isso é que eu percebo também um bocado a revolta dela, percebes? A cena de pronto, olha, agora é à minha maneira, percebes? E eu de certa forma, eu percebo isso, mas pronto, essa discussão já tivemos. E o que você achaste daquela parte toda da rapariga que vai lá ver ele com o miúdo? Aquilo achei altamente cringe, não é? É cringe, sim. Achei a cena da faca depois dele meio assim... Sim. Pois, não sei se foi... pois, possivelmente a cena... não sei, tinha que pensar um bocadinho mais sobre qual é o sentido daquilo, não é? Se é simplesmente uma cena para ter piada... eu entendo a coisa de que é um gajo a tentar passar a melhor imagem possível e acaba por... Claro. Acaba por estragar tudo. Sim, mas ele cortar o braço, aquilo não sei o que é que... E dele sujar a porta quando vai para ela. Pois, pode ter sido para dar aquele... para aliviar um bocado, não sei. Mas pronto, é um filme do caraças. Sim. Vejam todos o filme, porque está de facto muito bom. Porque Lucas, vamos fechar isto? Vamos. Sim. Tenho aqui a lista. Não havia um outro assunto. Antes disso, eu queria só mencionar aqui, porque nós falamos de serviços de streaming em Portugal e somos o podcast de streaming em português. E agora, aliás, isto é uma plataforma que já existe há algum tempo, mas agora foi redesenhada e saiu uma aplicação para ela que é RTP Play, que é uma plataforma de streaming. Que o nosso amigo Lucas Moreira e Silva, embora sejam brasileiros, a morar em Portugal, não está assim tão a par da cultura portuguesa quanto isso. Já vou ver agora. E a RTP Play é de facto uma oportunidade excelente para fazer binge-watch de séries, e não só, que ele tem lá um catálogo imenso. Inclusive filmes. Está lá o Paris, Texas neste momento, do Wim Wenders. Este é um exemplo. Tem podcast, tem tudo, e a aplicação está mais ou menos bem desenhada e podemos ver ou rever séries tipo Última a Sair, o Sara, as outras séries, Três Mulheres, essas séries, Filhos do Rock, que é para mim a melhor série portuguesa de sempre. E dá para fazer binge-watch dessas séries, por isso as pessoas podem estar atentas para ver o que está lá. Nós não vamos fazer review do que se faça lá. Não sei, talvez surgir, sim, por acaso está a sair uma série que eu quero ver, que acho que ainda não acabou de sair, mas eu quero ver para fazer binge e vou usar a aplicação, que é a série Sul, dizem que está muito boa. E que, olha, possivelmente podemos falar, porque de facto esta é a ultimate plataforma de streaming em português. Por é isso... interessante não precisar mesmo nem de criar uma conta. Não, é totalmente gratuito, é os nossos impostos irem para uma coisa boa, na minha opinião. Por isso, estejam atentos e vejam conteúdo nacional que também é importante.
Eles também colocam lá séries da RTP Lab, que são séries que saem só para a RTP Play, que não passam na RTP. E eu já vi pelo menos duas, que é a Casa do Cais e a Frágil, que são séries muito interessantes, são séries arrojadas, diferentes que nós estamos a ver, costumamos ver aqui em Portugal, e são conteúdos muito, muito interessantes e muito fixe. Na semana passada, nas plataformas de streaming em Portugal, o Netflix recheadinho, saiu uma série documental que é o The Confession Killer. Saiu um filme de Natal que é o Príncipe do Natal Bebé Real, que temos que ver, Lucas, porque acho que é muito bom. Saiu o filme de Natal da Porta dos Fundos, eu vi o do ano passado, está muito giro, este também acredito que esteja. Saiu um especial de comédia da Tiffany Haddish. Três filmes com aquele ator do Elf. É o Will Ferrell. Will Ferrell. Saíram para aí 3 ou 4 filmes do Will Ferrell, que é a Glória dos Campeões, o Elf, Filhos Enteados. Saiu o filme Akira, aquele de animação de 88. Sim. O Apanha-me se Puderes com o DiCaprio, do filme do Steven Spielberg. O Forrest Gump com o nosso querido Tom Hanks. O Jackass 3. O Missão Impossível 4, que há quem diga que é o melhor Missão Impossível. A trilogia do Senhor dos Anéis, impecável, para fazer um binge de 9 ou 10 horas. O Stuart Little. O Guarda-Fraldas, que é um filme do nosso amigo Dolomite, o Eddie Murphy. E o Silent Place. Teve muitas estreias esta semana teve... mais do que o habitual. Em contrapartida, na HBO, de relevância, só saiu um special de comédia, um stand-up comedy, que é do Dan Soder. E assim é. Obrigado por terem ouvido mais uma vez. Partilhem o nosso podcast, porque nós precisamos de pessoas a ouvir para fazer anúncios a fraldas ou outras coisas quaisquer. Colchões. Para a semana iremos falar de outro filme ou série. Até lá, adeus.